as nossas crenças, né? Então, os vieses inconscientes são as barreiras invisíveis que impactam diretamente as nossas decisões diárias, né? O nosso cérebro, como que ele funciona? Ele é um pouquinho preguiçoso, né? E a gente precisa mudar o nosso padrão. Ele tende, né, a percorrer os mesmos caminhos, as mesmas sinapses para tomar decisões. Então, a autoconsciência é justamente relevante para que eu consiga entender como e por que eu tomo determinadas decisões, quais são os gatilhos que me fazem ter certas emoções, como estou interpretando essas emoções e como essas emoções se refletem nos nossos comportamentos. Então, esses viés muitas vezes são barreiras que nos impedem justamente de ter esses relacionamentos de maior confiança, de conexão, tá? E que impactam as nossas decisões. Então, são diversos os tipos de vieses inconscientes. Um deles é justamente esse que eu citei como exemplo, né? Que é muito comum na seleção de pessoas, né? Na contratação de pessoas, que é o viés de afinidade, né? Então, é a nossa tendência de avaliar melhor ou nos aproximar de quem se parece conosco, como, por exemplo, em questões de gênero, de raça, ou histórias de vida, entre outros, né? Então, isso também acontece em processos avaliativos, né? Dentro das organizações. O líder muitas vezes avalia aquele colaborador que se parece mais com ele, ou que tem mais afinidade, né? Isso é comum nas organizações, né? Então, nós precisamos tomar consciência desses vieses para buscar mudar o mindset a respeito disso, né? O outro viés é o viés de percepção, né? Quando reforçamos estereótipos que são definidos pela influência da sociedade ou cultura na qual estamos inseridos, né? Coisas do tipo: homens não choram, mulher é o sexo frágil. Então, são coisas que hoje são muito mais discutidas, né, na modernidade, mas que elas ainda estão no nosso histórico cultural, né? Então, esse é o viés de percepção. O outro viés, e esse aqui é bem interessante, porque no Brasil, principalmente, nos anos, né, há pouco tempo aí, nos últimos 2 anos, nós tivemos uma polarização política, né? Sem trazer aqui nenhum tema polêmico, mas assim, existia ali a polarização, né? Pessoas brigando nas famílias por conta de, né, uma preferência de um partido de outro com essa questão de querer afirmar a sua convicção, a sua opinião. Então, o que é esse viés confirmatório? Nós procuramos informações que confirmem as nossas hipóteses iniciais e nós rejeitamos as que são contrárias. Então, é bem curioso isso, principalmente em tempos de algoritmos, né? Porque eu escuto muitas vezes, né, pessoas da família falando assim: você viu aquela notícia a respeito daquilo que eu te falei? Mas que notícia? A respeito do tal político, é aquilo mesmo. Aquela notícia trouxe isso, isso, isso e isso. E aí eu questiono, né? Ok, mas você pesquisou alguma outra notícia que fosse contrária àquilo que você viu? Então, assim, não pesquisou. Então, por que eu trago em tempos de algoritmo, né? Porque nós somos inundados de informações conforme o nosso rastro, né, na internet. Então, assim, nós recebemos informações, notícias, propagandas com base nas nossas preferências. E isso confirma as nossas preferências, né? Então, isso se intensifica muito mais agora. Então, como é importante a gente duvidar das nossas conclusões, porque tudo isso impacta nos nossos relacionamentos e nas nossas emoções também, né? Então, viés confirmatório. E esse aqui que é mais comum, que é o efeito halo, né? Que a gente fala bastante nos processos de desenvolvimento dentro das empresas, principalmente quando se trata de feedback, né? Então, o efeito halo é a generalização equivocada emitida a partir de uma só característica.
qualidade, objeto ou pessoa, ou seja, quando previamente julgamos, a partir disso generalizamos outras características. Então, eu generalizo tudo que aquela pessoa faz, né? E eu emito as minhas avaliações a partir daquilo. Nas organizações, a gente sempre busca trazer consciência às lideranças acerca de não generalizar por uma única atitude. Então, por exemplo, durante o ano inteiro, o profissional fez um erro, tomou uma atitude incorreta. E aí o líder, ele remunera ou dá o mérito ou avalia aquele profissional com base nessa única questão, ou seja, o efeito halo. Então, a gente precisa buscar sair desses vieses inconscientes, tá?